Acho que um jornalista não deve ser militante de causa nenhuma. Eu acho que ele não deve ser um profissional engajado numa causa. Até porque ele precisa de independência, ele precisa de distanciamento, ele é um testemunho. O jornalista é o testemunho do seu tempo. Esse é que eu procuro fazer, testemunhar o meu tempo. É claro que, às vezes, você é colocado diante de situações em que você não pode ficar distante, né? Você não pode fotografar a morte, né? Quando você pode evitá-la. Então, isso ocorre hoje, no mundo de hoje, isso é muito comum. Mas eu acho que, de qualquer maneira, como atitude, eu acho que o jornalista ele deve ficar mais ou menos distante. Até porque a realidade é tão sempre, né, tão forte, ela te encharca tanto, ela acaba te contaminando, te contagiando tanto, que o importante é que você vá para junto dela sem ter nenhum partido, sem nenhum partido anterior, prévio, sem nenhuma posição prévia. Até porque você vai ter que tomar no momento que você entra em contato com determinada realidade. Então, eu acho que esse corpo a corpo do jornalista, faz com que, às vezes, ele não consiga manter. Mas quando eu digo não deve ter engajamento, não deve ter militância, porque eu acho que a melhor militância dele é o trabalho de revelação de uma realidade. Eu tive uma infância mais ou menos normal. Eu nasci ali em Paraíba, Minas. Com dias fui para Ponte Nova, na Zona da Mata. Fiquei em Ponte Nova até os 9, 10 anos. A única coisa extraordinária é que eu queria ser padre. Tinha vocação para a alegria da minha mãe, né, que era muito religiosa. Mas, enfim, com 10 anos fui para Friburgo e aí passei o resto da minha infância e adolescência em Nova Friburgo, no estado do Rio. Meu pai é friburguense e minha mãe mineira. Então foi uma infância sem grandes acontecimentos, sem grandes traumas também, a não ser essa vocação frustrada de querer ser padre e depois ter mudado de ideia, né? Eu comecei a trabalhar muito cedo. Meu pai era pintor de parede e eu comecei a trabalhar com ele. E até trabalhava e estudava de noite. Foi, digamos assim, a condição que ele impôs para eu estudar, que era pagar o meu próprio estudo, uniforme, despesa e tal. Então eu comecei a trabalhar com ele. Mas foi um período assim muito interessante. Eu trabalhei muito, trabalhei em várias coisas. Trabalhei primeiro com ele como pintor de parede, depois trabalhei como boy de um banco, depois como faxineiro de um bar Eldorado, bar alemão, depois como caixeiro da camisaria Friburgo, durante quase 4 anos. Mas enquanto eu fazia isso, eu jogava basquete. E até que não jogava mal, não. Na época, eu tenho 1,81 m, era uma boa altura. Hoje, imagina, se entrasse numa quadra, eu estava perdido, né? Porque hoje os craques têm 2 metros de altura e tal. Mas, enfim, na época eu tinha um bom tamanho e eu jogava razoavelmente bem. Tanto quando eu vim para o Rio, eu tive que escolher entre jogar basquete e fazer a faculdade de filosofia, a faculdade de letras neolatinas. E acabei deixando de jogar, eu ia jogar no Fluminense, que era meu time, e fui, porque não dava, eu morava em Vila Isabel e não dava para fazer as duas coisas, e treinar, e acabei então só mesmo fazendo a faculdade de letras neolatinas. Então a minha história é uma história toda cheia de desvios, assim, onde a chamada vocação é uma coisa muito discutível. E a gente vai ver em seguida por que eu digo isso. Porque eu, por exemplo, nunca pensei em ser jornalista na vida. Eu fui trabalhar no jornalismo, não jornalismo, no arquivo de jornal, durante o meu curso, no último ano da faculdade. Eu tinha um professor, um querido professor, Elcio Martins, a quem devo, né, essa virada de vida, que chefiava o arquivo da Tribuna da Imprensa do Carlos Lacerda, no jornal do Carlos Lacerda, e ele chefiava o arquivo. Eu estava precisando ganhar dinheiro, então tinha um horário de 6 à meia-noite, em um lugar lá para ser
arquivista, né? Quer dizer, recortar os jornais, separar as fotos, entregar. E eu então fui para lá fazer esse trabalho. Cheguei a ficar um ano mais ou menos no arquivo e jamais pensei em ir para a redação. E acabei indo, apesar da insistência dele, dizer, não, é importante, vai para o jornal, vai escrever, o jornalismo é muito bom. Mas não passava pela minha cabeça. Eu acabei indo por acaso. Acabei indo porque, enfim, um dia o Carlos Lacerda pediu que precisava de alguém lá para fazer um artigo até sobre um dos meus ídolos, que é o Albert Camus. E, enfim, não tinha ninguém na redação e eu acabei fazendo, porque ele fazia trabalho sobre o Albert Camus na faculdade e tal. E acabei fazendo, então, esse texto e aí correu a lenda de que o contínuo do arquivo era um gênio. Quer dizer, não era verdade, nem eu era contínuo, nem era gênio. Mas é que eu ficava servindo lá e parecia que eu era contínuo. E a partir daí eu fui, quer dizer, disse para a redação, porque aí eu ia ganhar muito mais, 2 ou 3 vezes, acho que é 3 vezes mais do que eu ganhava no arquivo, no mesmo horário, e não tinha como recusar. Mas fui assim, quase que obrigado a fazer jornalismo. E hoje eu não consigo me imaginar sem o jornalismo. Então é uma coisa meio misteriosa que eu nunca consegui resolver, de saber o que aconteceu, o que é isso de vocação, se isso é vocação, se é predestinação, ou se é acaso. Eu acho que é um acaso. Minha carreira na imprensa é a pirâmide ao contrário, porque eu comecei, na verdade, como redator na Tribuna da Imprensa, quer dizer, comecei descendo para a redação para ser, na verdade, redator e não repórter. E fui chefe logo, um ano depois, então fui quase toda a carreira em editoria, em chefia. Chefia de redação, chefia de editoria, fui editor de internacional, editor de cultura, editor de política, enfim, quase todos esses cargos, até pela idade, né? Eu passei por quase todos eles e só depois de velho, isso em 1989, é que eu fui fazer uma reportagem sobre o Chico Mendes, depois da morte dele, uma reportagem que me deu muita alegria, até porque eu ganhei um prêmio ESSO com ela e a descoberta, né, de que o bom do jornalismo realmente a melhor coisa é a reportagem, esse corpo a corpo com a realidade, com o acontecimento. E aí, no caso, que me deu uma grande alegria, porque eu descobri também uma realidade que eu não conhecia, que era o Acre. Né? Quer dizer, eu conhecia muito mais, digamos, cidades como Paris do que o Acre que fica aqui. Né? Quer dizer, eu acho que isso acontece com todo brasileiro. A gente acaba conhecendo mais o mundo, né, do que o nosso próprio país. Isso aconteceu comigo e foi uma grande revelação, foi um impacto muito grande assim, na minha vida. Foi uma experiência não só jornalística, profissional, mas uma experiência existencial muito rica, assim, muito reveladora. A grande influência profissional do jornalismo foi do Carlos Lacerda, que foi, na verdade, o meu primeiro professor, porque ele tinha um sentido muito didático, muito grande, ele ensinava jornalismo. Fechava, o jornal era um vespertino, fechava de manhã, e depois do fechamento, quer dizer, depois de se completar cada edição, ele reunia a redação e dava aulas. E eu aprendi muito com ele. E era uma relação muito curiosa, porque eu não tinha nenhuma concordância, não concordava com ele politicamente, achava, como acho até hoje, que o Carlos Lacerda político foi muito desastrado, ele foi melhor administrador do que político, como foi melhor professor de jornalismo do que político. Então foi realmente, minha grande influência. Agora, depois desse início, desse aprendizado, né, dentro da redação, porque, eu como eu disse, não frequentei escola, né, de jornalismo, frequentei escola de letras neolatinas, e depois disso houve influências como, ainda dentro do jornalismo, como Alceu Moroso Lima, que era meu professor na faculdade de jornalismo, ele era professor de literatura brasileira, um excelente professor, e era um articulista, quer dizer, não era um jornalista militante, né, um repórter, mas era um grande articulista e foi uma influência dupla, porque a minha felicidade dessa época foi ter sido aluno, por exemplo, na escola de professores como Alceu Moroso Lima, como Zé Carlos Lisboa, como Manuel Bandeira, como Thierry Martim Moreira, como Cleonice Berardinelli. Era uma geração de mestres, de grandes mestres, catedráticos, né, como se dizia na época.
e que fizeram a minha cabeça nessa época. Então é uma cabeça, como disse, misturada, porque ela tem muito de literatura, tem muito que era, né, como disse, era e é a minha paixão. Mas aí, à medida que eu fui, né, entrando para o jornalismo, quer dizer, botando o pé dentro das redações, eu fui recebendo essas influências. Um livro que marcou muito a minha vida foi o livro do Truman Capote, A Sangue Frio, né? Aquela maneira de fazer jornalismo de livro, coisa que hoje no Brasil até está muito em moda, né? Quer dizer, hoje tem um bom jornalismo de livros. Vários colegas, né, fazendo biografias, fazendo reportagem em livros. Mas eu acho que a matriz foi o Truman Capote, quer dizer, ele que, de certa maneira, abriu, né, essa vertente do jornalismo. Primeiro, o jornalismo, em geral, você reclama que você não tem tempo e não tem espaço. O seu tempo é sempre curto e nunca dá para você fazer tudo, nunca cabe na matéria. E o jornalismo livre, ele permite, pelo menos, né, tanto quanto possível, que você tenha o tempo que você quer e sem nenhum condicionamento, né, de espaço. Você faz, né, quantas páginas você quiser. Claro que há limitações, mas, de certa maneira, é uma sensação de liberdade que você tem fazendo, o que também aumenta a sua responsabilidade. Você não tem desculpa. Eu tive que fechar depressa, eu não tive tempo de acabar e tal. Hoje a gente tem, você pode dizer que tem um jornalismo de jornal, um jornalismo de revista, um jornalismo de televisão e tem um jornalismo de livro, né? Eu hoje acho que o jornalismo tem uma autonomia estética, ele tem um padrão de qualidade que é dele próprio, que não tem nenhuma, digamos, subserviência aos padrões literários da literatura. Eu acho que a linguagem é a mesma, a linguagem, né, pode ter a mesma excelência, a linguagem do jornalismo e a linguagem da literatura, digamos assim. E eu acho que a diferença está não nessa ferramenta, que é a mesma palavra, mas está na matéria-prima. Quer dizer, o jornalismo trabalha com a realidade e a literatura trabalha com a imaginação, com a ficção. Eu acho que essa é, na verdade, a grande diferença. E não como se pensava, né, até os anos 60, pelo menos, ou até mais recentemente, que o bom jornalismo tinha que estar subordinado, que tinha que estar, digamos assim, subjugado às regras técnicas e até de estética da literatura. Acho que são realmente duas coisas que trabalham com o mesmo material, que é a palavra, com o mesmo instrumento, com a mesma ferramenta, que é a palavra, mas usando, né, matérias-primas diferentes, a realidade e a ficção. Eu acho que você aprende, como dizia o Noel, né? Samba não se aprende na escola. Eu acho que também se aprende. Eu acho que tudo se aprende na escola. Eu acho que o meu filho, que fez faculdade de jornalismo, ele foi para a imprensa, eu acho mais bem preparado do que eu, que fiz letras neolatinas. Eu acho que as escolas têm uma função, têm um papel, evidente que tem que ser aprimoradas, evidente que, né, merecem críticas, né, como toda a universidade no Brasil. Agora, eu acho que se aprende melhor uma profissão, seja até uma profissão técnica, seja até uma profissão como o jornalismo, que depende muito de dons naturais. Eu acho que você aprimora isso. Eu acho que esse aprimoramento ele é fundamental. É claro que a minha geração, quer dizer, quando eu comecei o jornalismo, as escolas eram raras, as escolas de jornalismo, e muito mais deficientes que hoje. E havia, né, grandes talentos naturais, né? O Carlos Lacerda é um deles e nunca fez faculdade. A má qualidade do ensino de jornalismo não pode servir de alho para você fechar as faculdades, por exemplo, acabar com as faculdades. Eu acho que isso é uma tese obscurantista. História de diploma é outra coisa, mas a importância, a utilidade da faculdade de comunicação, de jornalismo, então, é evidente que é indiscutível hoje.
Eu sou muito, digamos, anárquico, né? Eu não tenho sistema de trabalho, não tenho disciplina, não tenho nenhuma organização. Isso já me incomodou muito, já me angustiou muito. E até que eu percebi que era assim mesmo, que a única maneira de trabalhar, de fazer o meu trabalho render, era dessa maneira desorganizada. E quando eu fiz o meu primeiro livro, eu vivi essa angústia, né, de que achava que estava faltando uma disciplina de trabalho, uma ordem, uma organização. O livro era tão desorganizado no trabalho de feitura que o primeiro capítulo do livro foi, na verdade, o último a ser feito. Então, eu tenho um pouco essa... Eu acredito, por exemplo, em inspiração. Se diz que o jornalismo é mais respiração do que inspiração, mas eu realmente acredito que você possa estar um dia mais inspirado. Inspiração no sentido de estar com mais vontade, com, né, um desejo, alguma coisa que você não sabe definir bem, né, que se chama de inspiração, que é fazer o trabalho render mais. Há dias que um trabalho rende e outro dia não. Sou capaz de ficar diante do computador uma porção de tempo sem sair nada e sou capaz de virar uma noite produzindo. Que é um dos grandes orgulhos da minha vida. Meu pai foi uma pessoa admirável porque é um daqueles brasileiros anônimos, né? Disse era uma pessoa humilde, um pintor de parede, morreu com 97 anos, que eu às vezes alimento não a esperança, mas a fantasia, como eu tenho o mesmo biotipo, era cara parecida, mesma careca e tal, a esperança de quem sabe, né, eu vou chegar a essa longevidade, mas eu acho que não. Mas de qualquer maneira ele foi muito marcante, e até hoje se é bom, qual é o seu tipo inesquecível? Escolhe um, eu escolheria pela batalha que foi a vida dele, pela coerência, pela integridade, pela honestidade, a coisa, ao mesmo tempo pela felicidade de criar os filhos, com todas as dificuldades de vida, né? Ele teve todas. E é um exemplo com muito orgulho, né, dessa vida humilde, pobre. Então eu acho que essas vidas anônimas, né, elas são fascinantes. Eu sempre achei que meu pai tinha tido uma vida extraordinária. Mas como você está vivendo a sociedade que você está acostumado com sucesso, com notoriedade, né? As pessoas parece só existem quando elas passam pela mídia, né? Quando elas são a Madonna, né? Quando elas são realmente um totem, né? da sociedade de consumo, você tende a achar que não, né? a procurar nesses momentos, né? de conspícuos, né? de exibição quase, de narcisismo e tal, as grandes vidas, mas você vai encontrar, e para mim a grande vida, o grande exemplo, o meu guru, o meu exemplo, minha, né, vontade de repetir, enfim, tudo que se pode pensar, sem nenhuma demagogia, sem nenhuma facilidade, na verdade, o seu José Ventura, o seu mais conhecido como seu Zezé Ventura, pintor de Nova Friburgo, pintor de parede. A minha relação com Deus foi muito curiosa, porque nos primeiros anos da minha vida, até os 10 anos pelo menos, eu ia ser padre, né? Então eu estava muito ligado a ele, muito junto, diariamente. Depois eu fui para Friburgo, passei lá, né, toda a minha adolescência e aí longe de Deus, me afastei, eu não sei o que me levou a afastar, mas completamente distante, sem tomar conhecimento dele. Seja, né, nas horas de felicidade, seja nas horas de aflição. Também não tive muitas horas de aflição. Até agora, mais recentemente, por razões, enfim, pessoais, eu voltei a me aproximar. Houve alguns fatos da minha vida que me aproximaram dele, Deus. E hoje eu diria que a gente está vivendo um momento de aproximação que eu não sei em que vai dar. A gente se olha e tal, mas eu não estou mais de costas para ele. Estou voltado e é uma relação muito curiosa. Eu estou muito curioso de saber em que vai dar isso. Olha, essa é uma questão difícil, né? Difícil até porque, quer dizer, o meu narcisismo não chega ao ponto de ficar debruçado sobre mim mesmo para tirar conclusões.
Pela primeira vez, eu estou primeiro ouvindo uma pergunta dessa, né? Quem é Zoni Ventura para Zoni Ventura? E tentando responder. Eu tenho uma vocação, né, para a felicidade muito grande. Eu sei que a gente está vivendo momentos, né, quando eu digo isso, que eu sou otimista, em palestras, enfim, reuniões e tal, as pessoas dão um salto, né? Mas como otimista? Né? Você tem razão. Eu falei, realmente, porque o otimismo é sempre confundido, né, com uma coisa boba, né, com babaquice. Imagina, o otimista sempre, não é evidentemente esse otimismo falso, fácil. Né? Eu acho até, talvez seja uma atitude muito mais realista, né? Quer dizer, é melhor ser otimista do que pessimista. Né? Eu tenho a impressão que você vive melhor, mas não é por isso. Isso aí é temperamento, é tudo. Eu acho que foi uma pessoa que passou por esse vale de lágrimas, né? Que é a vida da gente, que é um mundo carregando essa vocação e fazendo o que foi possível fazer. Eu nunca fui ansioso, né? Pelo sucesso, ansioso pela vitória, ansioso. Eu sempre, né, fui até um cara muito mais voltado para os perdedores. Vai ver que é porque eu sou um deles, né? Não sei. Mas isso nunca me afligiu na vida. Realmente, sinceramente, pode parecer meio cabotino ficar dizendo isso e tal, pode parecer. Mas não é atitude, realmente pode ser até conformismo, resignação, sei lá.